Muito bem, estamos de volta. Antes de eu voltar ao teste que a gente parou, a gente vai voltar às alternativas para não ficar corrido. Recebi aqui a pergunta da Graziela, aí da Ilha do Governador. Maneiro, esperto, sinistro. Ela disse que tem duas respostas dadas como certa pela CESP numa prova e ela não entendeu por que estava certa. Você até facilitou a minha vida, Graziela, porque assim, você saber o gabarito fica mais fácil, tá? Porque você fala, onde foi que eu errei? Então, a primeira pergunta, num primeiro momento, você diz errado. Eu mesmo falei, pô, isso está errado. Mas daí você para e fala, pô, olha a pegadinha. Pergunta é, existe controle de constitucionalidade concentrado, lembra aquela do direto, fora do Supremo Tribunal Federal? De supetão você fala não, porque a DIC entra onde? No Supremo, concentrado no Supremo. E aí você pensa o seguinte, tem uma possibilidade da DIC estadual. A DIC estadual você entra onde? Direto no TJ. Não é concentrado? É. Então, existe controle de constitucionalidade concentrado fora do Supremo? TJ. Pensando na ADI estadual. Se você não faz o raciocínio da ADI estadual, você dança. Percebeu a jogada do cara? E a outra é, existe outorga de poder constituinte originário? Outorga, lembra que a promulgação ligada à democracia, outorga a imposição. Se alguém der um golpe de Estado aqui no Brasil, e impor uma ditadura, ele vai outorgar uma nova Constituição, um novo poder constituinte originário, através de uma revolução de outorga. É possível. Então, verdadeiro. Né? Nem sempre que você fala em poder constituinte originário, a gente está falando em regime democrático. Então, espero ter ajudado aí. Beleza? Bom, então vamos voltar. Bom, a primeira a gente já tinha visto, né? Não, a gente estava na primeira, perdão. Então, a Constituição escrita, tá correto isso aqui. A Constituição escrita é instrumental, então a gente está procurando a falsa. É a alternativa B. A Constituição dogmática, idealizada por um órgão constituinte a partir de princípios ideais fundamentais da teoria política e do direito dominante. Esqueceram da outorga, mas tudo bem. Deram isso como verdadeiro. O conceito ideal de Constituição, o qual surgiu no movimento do século XIX, considera como um de seus elementos materiais que a Constituição não deve ser escrita? Falso. Não existe nenhuma concepção que a Constituição não deve ser escrita. Falso. Mas vamos ver as outras duas alternativas. A técnica denominada interpretação conforme. Primeiro, antes de ler, o que é interpretação conforme? A gente viu aqui. Lembra quando a gente falou da DPF, do feto da anencefalia? Não falamos isso aqui? Que o autor da DPF falou, ninguém quer declarar o tipo penal de aborto inconstitucional. Não, a gente quer que ele continue na Constituição. Só que ele tem que ser interpretado conforme o que diz a Constituição. Quer dizer, como é que se utiliza essa técnica da interpretação conforme? Dentre as várias interpretações possíveis para a mesma norma, qual é a melhor que se adequa? Qual é a melhor que se compatibiliza com a Constituição? Então ele fala aqui, a técnica denominada interpretação conforme não é utilizável quando a norma admite sentido unívoco. Verdadeiro ou falso? Olha lá. A técnica chamada de interpretação conforme não é utilizável quando a norma admite sentido unívoco. O que ele quer dizer com sentido unívoco? Que só tem uma única interpretação. Quando é que eu uso a interpretação conforme? Quando eu tenho várias interpretações e eu vou mostrar qual aquela que melhor se adequa à Constituição.
Se a norma tem uma única interpretação, não tem que usar a interpretação conforme. A interpretação conforme é quando eu tenho dúvida qual a interpretação daquela norma é constitucional. Então, eu tenho várias interpretações. Agora, se a norma se admite apenas uma única interpretação, como é que eu vou usar a interpretação conforme? Impossível. Então, não é utilizável. Verdadeiro. Eu estou procurando a falso. A construção sintética, que é a construção negativa, caracteriza-se por ser construtor apenas de liberdade negativa ou liberdade de impedimento, oposta à autoridade. O que é a construção sintética? É aquela resumida, que só traz a diretriz mínima. É a construção negativa. Ele está dizendo, olha, eu vou trazer só os ideais. O que o Estado não pode violar. Liberdade, vida, dignidade. Eu não trago afirmações positivas. Verdadeiro. A nossa traz afirmações positivas. Você traz lá um monte de direitos individuais, babá. Tudo bem? Entendeu o teste? Este teste 2, honestamente, o examinador deu uma resposta, mas assim, até hoje eu não me convenci com o gabarito. Tá? Então nós vamos discutir aqui. O gabarito deu uma alternativa, eu acho que a outra, vamos discutir. O poder constituinte originário é ilimitado? E autônomo? Sim. Pois é a base da ordem jurídica? Eu acho que está tudo certo. Eles deram como errado. Eu não sei onde está errado aqui. Enfim. Não tem nexo, isso está errado. Qualquer livro de constitucional fala que é isso. Essa questão provavelmente foi passível de anulação, mas é tudo curso fiscal. É. Não, mas a base da ordem jurídica seria a Constituição e não o poder? Bom, vamos entrar em jogo de palavra aqui, mas vamos ver a alternativa B. O poder constituinte derivado decorrente. Antes de ler, o que é o poder constituinte derivado decorrente? É aquele que cada Estado pode promulgar a sua Constituição estadual. O poder constituinte derivado decorrente consiste na possibilidade de alterar-se o texto constitucional, respeitando-se a regulamentação especial prevista na Constituição, e será exercitado por determinados órgãos com caráter representativo. O poder constituinte derivado decorrente existe para alterar a Constituição? Não. O poder constituinte derivado que altera a Constituição é o reformador. O decorrente é aquele que cada Estado faz a sua Constituição estadual. Falso. Pescaram? C. A outorga. Forma de expressão do poder constituinte originário. Olha a pergunta aí que veio aí, né? Forma de expressão do poder constituinte originário nasce da deliberação da representação popular devidamente convocada pelo agente revolucionário? Não. A outorga é aquela imposta, que não leva em conta a vontade popular. Falso. Estaria certo se ele falasse em promulgação. Legal? D. O poder constituinte derivado decorre de uma regra jurídica de autenticidade constitucional. O que ele quer dizer com autenticidade constitucional? Que decorre da própria Constituição. Decorre do próprio PCO. Ele deu essa como certa. Também é razoável. Tá? E a última alternativa? A doutrina aponta a contemporaneidade da ideia de poder constituinte com a do surgimento de constituições históricas.
condições históricas, visando também a limitação do poder estatal. A doutrina, os livros de direito constitucional, apontam a ideia do poder constituinte com o surgimento de condição histórica. Pelo contrário, o poder constituinte é aquele que diz, ó, tá aqui a minha Constituição, daqui para frente é essa. Ou através de outorga, ou através de promulgação. Mas o poder constituinte está intimamente ligado também à Constituição escrita. Falso. Tudo bem? Olha. Terceiro teste. Marque a correta. Marque a correta. Esse é o tipo de teste mais chato que tem, né? Porque ele vai te dar 5 afirmações e depois vai vir a 1, a 2, a 3 estão corretas, as 2 e as 4 estão corretas, a 1 e a 5 são corretas, sabe aquele negócio? Então, eu estou procurando as corretas. O disposto no artigo 5º, inciso 13, abre aspas, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Cuida-se de uma norma de eficácia limitada. Verdadeiro ou falso? O disposto no 5º 13 é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é uma norma de eficácia limitada. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Ninguém acha que é verdadeiro aqui no presencial, acha? Quem acha que é falso? Maioria. Nós temos isso em aula. Lembra que a norma de eficácia contida é aquela que nasce inteira, admite uma lei que tire um pedaço. O exemplo clássico é livre exercício de qualquer trabalho... a norma de eficácia contida é aquela que nasce inteira, admite uma lei e tira um pedaço. O exemplo clássico é direito do trabalhador a participação nos lucros da empresa conforme definido em lei. Aí seria limitada. Como é que seria a contida? É inviolável. Não se pode violar de jeito nenhum o sigilo das correspondências, de dados, de comunicações telegráficas ou telefônicas, salvo aquelas cujo sigilo possa se quebrar para investigar um crime. Lembra disso? Ó, vamos voltar aqui na lousa, ó. A norma constitucional de eficácia contida. A pizza inteira admite uma lei, tira um pedaço. Não pode violar nenhum tipo de sigilo. O sigilo é pleno. Salvo o sigilo telefônico, que pode uma lei autorizar a sua quebra. Então, o que a própria norma admite? Que vem uma lei e tire um pedaço daquela plenitude do sigilo absoluto. A palavrinha mágica seria o salvo. Que vem o salvo e tira um pedaço. E aí brincamos na aula e falamos, mas às vezes não está escrito salvo e é contida. Olha o exemplo. É livre o exercício de qualquer trabalho, emprego ou profissão. Norma de eficácia plena. Atendidas as qualificações que a lei determinar. Você pode escolher de imediato o trabalho que você quiser. Quer exercer a profissão que você quiser. Mas pode vir uma lei e dizer o seguinte, não, mas se você quer ser advogado, você tem que ser bacharel em direito e passar no exame da OAB. O que a norma está fazendo? Restringindo, contendo. Então, o disposto do 5º 13 é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, não é uma norma de eficácia limitada, é uma norma de eficácia contida. Entenderam? Mesmo? A limitada é aquela que precisa de um complemento para ser executada. Item 2.
A ideia e escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia constitucional. A ideia e escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia constitucional. E, além disso, nas condições materiais, se verifica a superioridade da norma magna em relação àquelas produzidas pelo Poder Legislativo. Vamos com calma. Vou ler de novo, devagar. A ideia e escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia constitucional. E, além disso, nas constituições materiais, se verifica a superioridade da norma magna em relação àquelas produzidas pelo Poder Legislativo. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? Quem não acha que tem a menor ideia do que a gente está falando? Vamos secar isso aqui? A ideia é escalonamento normativo. O que é a ideia do escalonamento normativo? A ideia da pirâmide lá. Constituição aqui em cima, as leis aqui embaixo. Estou escalonando as normas. A ideia de escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia da Constituição. Sim. Nesse primeiro momento, até aí, beleza. Por quê? Porque para eu dizer que a Constituição é superior às demais normas, eu tenho que ter um escalonamento. A Constituição no topo, o resto lá embaixo. E além disso, nas condições materiais, se verifica a superioridade da norma magna. Magna é a norma constitucional. Nas condições materiais, se verifica a superioridade da norma constitucional em relação às leis. Espera aí, eu tinha dois tipos de Constituição. O aspecto formal e o aspecto material. No aspecto formal, como é que eu identifico se a norma é ou não é constitucional? Se está na Constituição, é constitucional. Se não, é infra. E demos aquele exemplo do Colégio Pedro II, lá do estado, da nossa amiga Graziella, lá do Rio de Janeiro. Será mantido na órbita federal. Lembra disso? Isso não tem importância nenhuma, mas está na Constituição. Aspecto formal. Então, no aspecto formal, como é que eu identifico se a norma é constitucional ou é uma lei? Se está dentro da Constituição, é constitucional, se não é infra. E no aspecto material? O que importa não é o lugar na pirâmide. No aspecto material, o que importa é a matéria. O conteúdo é da importância do Estado. A norma tem status constitucional. Não é tão importante? Tem status de lei. Então, enquanto na concepção formal eu olho o lugar onde ela está na pirâmide, no aspecto material eu vejo o conteúdo. Se a norma é importante ou não é. Independentemente de onde ela esteja. Beleza? Então veja. A ideia e escalonamento normativo é pressuposto necessário para a supremacia constitucional. Sim. E além disso, nas condições materiais, que é importante a matéria e não a forma, se verifica a superioridade da norma que está dentro da Constituição em relação às leis? Não. Porque não depende do escalonamento na Constituição material. Depende da matéria. Falso. Estava bonitinho. Se tivesse escrito formal ao invés de material, estava certo. Então, você vê como o teste é um negócio que às vezes você sabe a matéria, mas, né? Entendemos por que falso? Beleza. Item 3. Nós falamos disso aqui bastante, hein? O sistema de controle judiciário de constitucionalidade, então controle pelo Poder Judiciário de constitucionalidade,
repressivo, aquele que a lei já existe, denominado reservado ou concentrado, o sistema de controle judiciário de constitucionalidade repressivo, denominado reservado ou concentrado, é exercido por via de ação. Verdadeiro ou falso? Aparentemente, no meu modo de ver, não tem nada de errado. Né? Aquele reservado, concentrado, é por via de ação. Aquele que é do caso concreto é por via de exceção. Mas guarda a informação, você vai ver como na alternativa a gente se ferra. Mas tudo bem, concordo com o conceito. 4. Na via de exceção, no item 3 ele falou da via de ação, que é ação direta de constitucionalidade. No item 4, na via de exceção, então no caso concreto, na defesa, a pronúncia do judiciário sobre a inconstitucionalidade não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, do processo, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Repetindo, na via de exceção, a pronúncia do judiciário sobre a inconstitucionalidade não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal do processo, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? Quem quer mais um pouco para refletir a respeito? Olha lá, de novo. Na via de exceção, a pronúncia do judiciário sobre a inconstitucionalidade não é feita como manifestação sobre o objeto principal, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Gente, se eu estou falando da via de exceção, é aquela via de defesa. Então, corta aqui para a lousa. Nós falamos disso em aula. Nós falamos que o A entra com processo cobrando lá civilmente o B 20 mil reais. E o B, na sua defesa, diz: excelência, antes de eu entrar no pedido principal cível, eu digo que eu não vou pagar porque a lei que ampara o autor é inconstitucional. Então, o B, na sua defesa, como preliminar, antes de entrar no mérito, alega: não vou pagar porque a lei é inconstitucional. E falamos que o juiz, então, antes de analisar esse mérito principal, esse pedido, terá que decidir se a lei é ou não é constitucional. Então, aí, voltando lá para o slide. Vejam. Na via de defesa, que é o caso do B, a pronúncia do judiciário sobre a inconstitucionalidade não é feita sobre o pedido principal de 20 mil reais, mas sim sobre questão prévia, indispensável para o julgamento do mérito. Verdadeiro. Pegou? Por isso que chama incidental, porque é um incidente no processo que já tem um pedido principal. Nossa, assim que eu bati tanto com vocês, e reitero, esses testes eu não inventei, é tudo de prova. Tá? E eu não selecionei não, peguei a prova toda de constitucional e joguei. Não está selecionado não. Está selecionado pela matéria, claro, mas é a prova. 5. A cláusula de reserva de plenário. O que era a cláusula de reserva de plenário? Tenta lembrar aí. Não veda a possibilidade de um juiz monocrático declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O que era a cláusula de reserva de plenário lá do artigo 97 da Constituição? Lembra? Que para um tribunal declarar uma lei inconstitucional,
ter que ser pela maioria absoluta do tribunal todo ou maioria absoluta do seu órgão especial. Aí falamos aqui, juiz é tribunal? Não. Ele sozinho pode declarar a inconstitucionalidade da lei no controle difuso? Pode. Aí recorreu, o Tribunal de Justiça, a primeira Câmara, pode? Não, somente pela maioria absoluta. Aí chegou no Supremo, a primeira turma do Supremo pode? Não, somente pela maioria absoluta. A pergunta é, essa cláusula, no 97, proíbe a possibilidade do juiz de primeira instância, sozinho, declarar a lei inconstitucional? Não proíbe. Ela proíbe que tribunais declarem a lei inconstitucional. Juiz não é tribunal, juiz é um só. Verdadeiro. Tudo entendido aqui? Então notem como é esse teste. Eu tenho a primeira falsa, a segunda falsa, a terceira, a quarta e a quinta verdadeiro. Certo? Só que eu não tenho nenhuma alternativa com terceira, quarta e quinta verdadeiro. Por isso você tem que ter atenção. Você soube tudo. Aí vamos para as alternativas. 1 e 3 estão corretas? Não, porque a 1 é falsa. 2 e 5 estão incorretas? Não, porque a 5 é verdadeira. 3 e 4 estão incorretas? Não, porque a 4 é verdadeira. 1 e 5 estão incorretas? Não, porque a 5 é verdadeira. 4 e 5 estão corretas? 4 e 5 estão corretas. Quer dizer, muito embora a 3 esteja correta, ela não está nas alternativas. Ei, carreira fiscal, né? Quer dizer, além de você matar a questão, você tem que ter calma para dizer, não, a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a 4 e a quinta são verdadeiras. E aí você vai jogar isso, porque ele joga, olha a sacanagem, 1 e 3 estão corretas, 2 e 5 estão incorretas, 3 e 4 incorretas, 1 e 4 incorretas, 4 e 5 corretas. Vai jogar, liga os pontos, né? Ligando. Então, além de saber o direito, você tem que ter uma calma, porque aqui é fácil, né? Estamos todo mundo na tranquilidade, fazendo junto. Na hora da prova, respira e fala, peraí, vamos lá. Vamos fazer mais um? Marque a correta. Batemos também nisso aqui forte, hein? Então, tem 3 mentiras e uma verdade. Perdão, 4 mentiras e uma verdade. A. Declarada incidenter tantum. O que é incidenter tantum, gente? Incidentalmente. Né? Declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pelo Supremo, referidos efeitos serão ex nunc, dali para frente, sendo desnecessário qualquer atuação do Senado. Verdadeiro ou falso? Se eu estou falando de declaração incidental, eu estou no controle em sede de ADI, ação, ou dentro do caso concreto, exceção? Dentro do caso concreto, exceção incidental. Perfeito. Então, o Supremo declarou uma lei inconstitucional dentro de um caso concreto. Efeito inter partes ou erga omnes? Inter partes. Erga omnes vai ser em sede de ADI. E retroativos, lembra? Inter partes e retroativos. Dá para virar erga omnes? Dá. Com quem? Resolução do Senado, artigo 52, inciso 10. Declarada, voltando para A, declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da lei pelo Supremo,
O efeito é ex nunc? Não, para a parte já começa que é ex tunc. Embora o Supremo já tenha dado ex nunc. Sendo desnecessária qualquer atuação do Senado? Não, é necessária a atuação do Senado para aquilo que era inter partes se transformar em erga omnes. Falso. Tudo bem? Dúvidas? O efeito da liminar em sede de adi ou em sede de controle normal? Sede de adi, o efeito da liminar é erga omnes ex nunc, para ali para frente. Mas o Supremo pode dar outro. Tudo bem, gente? Na alternativa A? Bom, vamos para B. O Supremo Tribunal Federal não admite... Falamos disso também, hein? Nossa... O Supremo não admite controle concentrado pelo Tribunal de Justiça local, de lei ou ato normativo municipal, contrário diretamente à Constituição Federal. Repetindo, o Supremo não admite controle concentrado pelo Tribunal de Justiça local, de lei ou ato normativo municipal, que contraria diretamente a CF. Verdadeiro ou falso? Pensa. O Supremo não admite controle concentrado pelo TJ, de lei ou ato normativo municipal que contrarie diretamente a Constituição Federal. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? O resto não acha nada aqui. Vocês da franquia, vocês estão achando o quê? Tá uma loucura isso aqui. A gente bateu muito nisso. A gente falou aqui, olha só, que no Supremo cabe adi, de lei ou ato normativo federal ou estadual que viola a CF. Artigo 102.1a. E deixamos bem claro o seguinte, que no Supremo não cabe adi de lei municipal. Lembra disso? Não cabe, na melhor das hipóteses, a DPF, caráter de subsidiariedade. Não cabe adi no Supremo de lei municipal? Não cabe. E aí o que a gente faz? Traça aquele paralelo da simetria, lembra? Aonde está a Constituição Federal, eu vou trazer o quê? Constituição Estadual. Aonde está a lei federal, eu vou trazer o quê? Lei estadual. Aonde eu falo em lei estadual, eu trago a lei municipal. Aonde eu falo Supremo, no Estado eu falo TJ. Então, cabe no TJ do Estado adi contra uma lei estadual ou municipal, desde que ela esteja ferindo apenas a Constituição do Estado. Porque se for lei municipal versus Constituição Federal, cabe adi? Não. Cabe o quê? No máximo, a DPF. A pergunta diz assim, alternativa B. O Supremo não admite controle concentrado pelo TJ, não admite controle concentrado adi pelo TJ, de lei municipal, que contrarie a Constituição Federal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! O Supremo só admite o controle concentrado no TJ quando a lei municipal estiver violando a Constituição Estadual.
É o Supremo que diz isso porque o Supremo é o intérprete da Constituição. Então, letra B, boa. Vamos ver as outras alternativas. Tem que descer, né? Aí. Proclamada a inconstitucionalidade do dispositivo da lei, o Supremo julgar-se-á improcedente a ADI. Proclamada a inconstitucionalidade da lei, o Supremo julgar-se-á improcedente a ADI. Qual é o pedido da ADI? Que a lei seja declarada inconstitucional. Se ele julgou procedente, ele está declarando a lei inconstitucional. Ora, se ele proclamou a inconstitucionalidade da lei na ADI, ele está julgando a ADI procedente, não improcedente, caramba. Pega o cara desatento, né? Aqui, relaxado, estamos numa boa. Mas na atenção, na hora, você pega o desatenção, né? Essa alternativa acho que era a mais fácil delas. Mais uma. Atos estatais de efeitos concretos se submetem a controle concentrado e jurisdição abstrata. Atos de efeito concreto é objeto de ADI? Não. Só de caráter abstrato. Lembra disso? A gente falou que cabe ADI de lei ou ato normativo de caráter genérico. Aqueles de efeito concreto que só aplica para o teu caso individualmente, não é objeto de ADI. O ato administrativo é um ato de efeito concreto. Cabe ADI de ato administrativo? Não. Não está falando. Não, mas veja só. Ah, não falou em ADI, mas ele está dizendo o seguinte: atos estatais de efeitos concretos se submetem em sede de controle concentrado. O que é o controle concentrado? Aquele que a gente entra com a ação direto no Supremo. Exemplo, ADI. Não necessariamente ADI. Eu usei ADI como uma forma de ilustração. Podia ser a DPF, podia, né? Aliás, de ADPF, em tese, até cabe a ADPF de ato de efeito concreto, mas a ADI não. Se ele estivesse falando só a ADPF, eu daria certo. Que a ADPF cabe contra qualquer ato do poder público. É mais abrangente. Essa é falsa. Atos estatais de efeitos concretos se submetem em sede de controle concentrado à jurisdição abstrata? Não. Efeito concreto não, só de caráter abstrato. Tudo bem? Gente? E temos isso em sala também. As súmulas, por apresentarem densidade normativa, são submetidas a controle concentrado? Não. Súmula não tem densidade normativa. Súmula é uma mera orientação. Tanto que não cabe ADI contra a súmula. Falso. Isso a gente está escrito no teu caderno, expresso. Tudo bem por enquanto? Só alegrias? Dá para encarar? Olha, tem que dar, né? Vamos fazer o quinto teste. Vamos a ele. O Supremo
em sede de ADI, exige pertinência temática quando a ação é proposta pelo governador, no caso do Distrito Federal. Verdadeiro ou falso? Primeiro, o que é? A gente falou disso aqui, não estou sendo repetitivo, a gente falou disso, está no seu caderno também. O que é pertinência temática? Lembra que a gente falou que os legitimados, a maioria dos legitimados da ADI, do rol do 103, tem uma legitimidade universal. Ou seja, eles sempre têm interesse de agir presumido. Eles não têm que explicar porque eles querem a declaração de inconstitucionalidade da lei tal. São legitimados universais. Mas alguns dos legitimados são legitimados específicos. Sempre que vão propor uma ADI, eles têm que explicar o porquê. Governador, mesa de Assembleia Legislativa, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses sempre devem comprovar a sua pertinência temática na propositura daquela ação. E os outros? Não é que os outros não tenham pertinência temática, é que a pertinência temática deles é presumida, por serem legitimados universais. Vamos lá, a pergunta dela é o seguinte, mas se existe uma simetria e o presidente é um legitimado universal, por que o governador não é? Cuidado. Quando você fala em simetria, seria uma simetria do que está na Constituição Federal, traçar um paralelo para o teu estado. Isso é uma simetria. Então, se eu tenho o presidente como legitimado da ADI na CF, eu vou jogar o governador na Constituição do Estado. Se eu tenho o governador na Constituição do Estado, na Constituição Federal, eu vou jogar o paralelo à simetria, o prefeito. Isso é simetria. Quando eu abro o 103, eu encontro tanto o presidente quanto o governador como legitimado da ADI no Supremo. Então não há questão de simetria nenhuma, é uma questão de legitimidade. Eu não tracei simetria para encontrar o governador como legitimado. Porque tanto o presidente quanto o governador já estão no 103. Percebe? Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos usar a lógica. Eu vou entrar no Supremo com uma ADI. Eu sou presidente da República, é da minha função. É inerente eu defender a constitucionalidade das leis. Então não tem que explicar o porquê. Agora, se eu sou governador, qual é o meu interesse? Por que aquela lei tem que ser declarada inconstitucional? É diferente. É uma ótica diferente. Porque a gente está entrando num tribunal que vale para o Brasil todo. Então ele tem que explicar. Tá? Ele tem que explicar. Então essa alternativa, aparentemente, é a correta. Bom, vamos ver as outras. Né? Quando você faz um teste, você nunca tem certeza absoluta, né? Vamos conferir. Vamos ler a letra B. Antes da concessão da liminar na ADI, então, foi proposta a ADI com pedido de liminar. Antes do ministro apreciar o pedido da liminar, o legitimado 103 propôs a ADI com o pedido de liminar. Legal? Está esperando a liminar. O Supremo ainda não, o ministro relator não reuniu o plenário para decidir a liminar. Antes de decidir dessa liminar, é possível que o autor da ADI peça desistência da ação? Ele propôs a ação, não foi julgada nem a liminar e falou, pô, me arrependi. Quero desistir dessa ação. É possível? Não. Não existe desistência de ADI. Nós falamos disso aqui também. Não existe prescrição, desistência, intervenção de terceiros.
Não é possível desistência. Falso. Até aqui tudo bem? C. Para a propositura da ADI, se faz necessário observar um dos requisitos objetivos pertinente ao prazo prescricional. Verdadeiro ou falso? Falso. Não tem prazo de prescrição para propor a ADI. A lei tem 10 anos. Pode propor. Tem 6 meses. Pode propor. D. A ADPF é cabível mesmo quando impetrado o mandado de segurança com a finalidade de sanar aquela lesão? E aí, gente, a ADPF é cabível mesmo quando foi impetrado um mandado de segurança com a finalidade de sanar a lesão? Verdadeiro ou falso? Nós falamos disso na aula passada. Lembra que a gente usou uma analogia no seguinte sentido. Ah, eu vou matar uma pessoa. Primeiro eu vou tentar envenenar. Lembra disso? Não demos esse exemplo aqui? Primeiro eu vou tentar envenenar. Se eu não conseguir, eu vou dar um tiro. Se não der, se eu não tiver oportunidade, eu vou dar uma porrada e vou matar a pessoa. Mas para eu entrar na porrada, é a última consequência. Se eu não tiver o plano A, se o plano A funcionar, se eu tiver na manga o plano A, eu vou usar o plano A, vou tentar envenenar. Não tenho veneno, vou dar um tiro. Não tem bala. Bom, aí só me sobra o plano C. Só que eu só vou usar o plano C se eu não tiver veneno, se eu não tiver a arma. Então o plano C é a última coisa que eu posso usar. O plano C é a DPF. O caráter de subsidiariedade. Falamos que cai bastante em prova. Comentamos ainda em aula. Falamos, só posso propor a DPF... Eu não, né? O rol do 103. Quando não existir qualquer outro meio jurídico capaz de sanar aquela lesão. Demos aquele exemplo. Olha, não cabe a ADI de lei municipal. Então a DPF, não tem outro jeito. Da lei pré-constitucional, a mesma coisa. A alternativa ali diz, a DPF, segundo a legislação, a DPF... na letra D, é cabível, mesmo quando já impetrado o mandado de segurança com a finalidade de sanar aquela lesão? Se tem essa medida, mandado de segurança, suficiente para sanar a lesão, pode entrar com a DPF? Não. Se existe qualquer outro meio jurídico para sanar a lesão, é o outro meio jurídico, e não a DPF. Falso pelo caráter de subsidiariedade. Tudo bem? Joia. Alternativa E. A DPF, segundo a lei, apresenta mais legitimados do que a ADI. Verdadeiro ou falso? Falso. Os legitimados da DPF são os mesmos da ADI. É o mesmo rol do 103. Nem mais,
nem menos. Então, nesse teste, a alternativa certa é a A. O Supremo, em sede de ADI, exige pertinência temática quando a ação é proposta pelo governador do Distrito Federal. Vamos para o próximo. O estudo, o cara vem, agora começou, esse é o típico teste que você lê e não termina. Ele não vem ao que ele quer, caramba, né? Vamos ver. O estudo da teoria geral da Constituição revela que a Constituição dos Estados Unidos se ocupa, o cara veio falar da Constituição americana na prova. Dá vontade de bater no cara paulada, não é verdade? Eu quero ser fiscal, eu quero que os Estados Unidos se exploda. Quero saber de Constituição americana na prova. Isso é que me revolta, hein? Eu sei que vocês que estão prestando concurso, mas isso me revolta no concurso. Ele descaracteriza o conhecimento do cara. Pô, não tem a menor possibilidade de avaliar o sujeito, se ele é bom em constitucional, se ele conhece a Constituição americana. Pô, nós estamos, né? Bom, vamos lá, vai. O estudo da teoria geral da Constituição revela que a Constituição dos Estados Unidos se ocupa da definição da estrutura do Estado, do funcionamento e relação entre os poderes, entre outros dispositivos. Traz aquele negocinho, tchau. Por sua vez, a Constituição do Brasil de 88 é detalhista e minuciosa. Ambas, entretanto, se submetem a processo mais dificultoso de emenda constitucional. Para mudar é mais difícil. Considerando a classificação das constituições e tomando-se como verdadeiras essas observações, então ele não está... Ele não está questionando se ele está dizendo é verdadeiro ou falso. Ele está dizendo que isso é verdade. Ele está dizendo, então, que a Constituição americana se ocupa apenas da definição do Estado, funcionamento e pronto. E a brasileira é mais detalhada e minuciosa. E as duas, para emendar, é mais difícil. Ponto. Considerando a classificação das constituições e tomando-se como verdadeiras o que eu estou falando, sobre uma e outra Constituição, é possível afirmar que, 2 pontos. Então, resumindo, ele está dizendo que a Constituição americana se ocupa daquela estrutura mínima, e a da brasileira é minuciosa, detalhada. E as duas, para emendar, é mais difícil. Ponto. Partindo disso, alternativa A. A Constituição do Brasil é escrita, analítica. O que é uma Constituição analítica? Oi? Prolixa, detalhada, joia. É escrita, analítica e rígida. Porque para mudar é mais difícil. Já a dos Estados Unidos é rígida. É rígida a Constituição americana? Ele diz que é. Ele diz que para mudar a Constituição americana é mais difícil. Quando é que a Constituição é rígida? Quando para emendar é mais difícil que mudar uma lei. Olha o texto de volta. Ambas, entretanto, se submetem a processo mais dificultoso de emendas. Ambas são rígidas. Então, a Constituição do Brasil é escrita, analítica e rígida. E a dos Estados Unidos, rígida, concordam? Sintética, sim, e negativa. Negativa. Perfeito. Ela não consagra todos aqueles direitos, blá, blá, blá. Ela diz o que o Estado não pode fazer.
Vamos ler a letra B. Digamos que você não conseguisse acertar isso aqui. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. A Constituição do Brasil é do tipo histórica. Aí fica difícil, né? Se você estuda, acorda cedo, vem para o curso e marca que a alternativa certa é que a Constituição do Brasil é histórica, aí eu venho parar embaixo da mesa aqui. Não faz isso. Vou dar uma de Ana Maria Braga, né? Entrar embaixo da mesa. Não, a Constituição do Brasil não é histórica. Aí é pior. Rígida, ok. Outorgada, não dá, né? B tá fora. C. A Constituição dos Estados Unidos é do tipo consuetudinária, costumeira, flexível. Ele falou que é mais difícil para mudar. E a do Brasil é escrita, rígida e detalhista. A do Brasil ele foi bem. Escrita, rígida, tá fora. A D. A Constituição dos Estados Unidos é analítica. Ele disse que ela é resumida. Rígida. E a do Brasil é histórica e consuetudinária. A do Brasil é histórica? Não, né? Dos costumes. E. A Constituição do Brasil, de 88, é democrática. Joia. Embora não tenha nada a ver com o texto, né? Mas tudo bem. Promulgada. Joia. E flexível. A nossa não é flexível. A nossa é rígida. A alternativa certa é A. Mesmo se você não soubesse, por eliminação dava para encarar, hein? Dava para encarar. Mais um. Tá bom essa brincadeira. Ela me pediu teste, ela nem sabia que eu tinha reservado os testes. A overdose de teste. Teste 7. O controle de constitucionalidade das leis é um dos mais importantes instrumentos da manutenção da supremacia da Constituição. Beleza? Por essa razão, é dotado com algumas variações pela grande maioria dos países democráticos. Com relação ao controle de constitucionalidade, pode-se afirmar que, está vendo que assim nada se cria, tudo se copia? O estilão da questão é sempre a mesma coisa? Vamos lá. Alternativa A. O controle difuso caracteriza-se por possibilitar ao número amplo de interessados impugnar a constitucionalidade da norma. Vocês acham? O controle difuso. Lembra o que é o controle difuso? Que se difunde por todas as instâncias, geralmente no caso concreto. O controle difuso caracteriza-se por possibilitar ao número amplo de interessados impugnar a constitucionalidade de uma norma. Eu posso impugnar, você pode impugnar. O número amplo. Perante um único tribunal, não, o controle difuso é aquele que passa por todos os tribunais. O controle que é por um único tribunal é o controle concentrado. Tudo bem? B. O controle abstrato permite que um grupo restrito de pessoas impugne uma determinada norma, que seria o rol do 103. Desde que o fundamento em um caso concreto, desde que fundamentado em um caso concreto perante qualquer tribunal, para entrar com controle abstrato, por via de ação, ADI, ele tem que ter um fundamento, um caso concreto? Não. Tem caso concreto nenhum, falso. C. O controle concentrado decorre de construção
normativa de Hans Kelsen. E a primeira Constituição a incorporá-lo foi a Constituição alemã. Boa, foi a Constituição austríaca. Falamos isso aqui. Você vê que às vezes a gente fala, pô, mas o cara está enrolando, está falando da Constituição austríaca. Perguntaram na prova. Primeira modelo de Constituição de controle concentrado foi a austríaca. Depois foi levado para a Alemanha. Aqui é sacanagem, mas enfim. O Brasil adota o controle difuso e abstrato desde a Constituição de 1891? Não. Nem tinha controle de constitucionalidade. E o controle difuso é fruto de construção jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos. Marbury versus Madison. Embora alguns autores defendam que decisões anteriores já indicavam essa possibilidade. É verdade. Tá? Alternativa certa, E. O cara foi para a origem histórica do controle, né? Ainda bem que a gente contou a historinha aqui, bonitinho. E esse é um grande problema. Não estou falando mal de nenhum professor, de nenhum curso, mas às vezes é controle de constitucionalidade, definição, legitimados, cabe liminar, tabelinha. Ah, não conta história que você está enrolando. E aí eles vêm com a questão com origem histórica. Aquela história dos Estados Unidos, Marbury versus Madison, Hans Kelsen na Áustria, depois na Alemanha, Corte Constitucional em abstrato. Ah, mas você está enrolando isso aí, não vai cair na prova. Questão perguntando origem histórica. Teste de fiscal, hein? Todos esses testes eu não tirei de outro tipo de prova, não. Oitavo. Assinale a opção correta. Então eu tenho 5 mentiras aqui. Alternativa A. O controle de constitucionalidade concentrado, direto no Supremo, abstrato, lei em tese, pode ser deflagrado mediante o ajuizamento de ADI perante o Supremo, o STJ ou qualquer um dos tribunais de justiça. Cabe ADI no STJ? Eu já falei em STJ com vocês aqui. Nós vamos falar em aulas futuras, mas eu citei no controle a palavra STJ? Não. Falso. Até deram risada da questão. B. Comporta exceções à regra geral que a declaração judicial de inconstitucionalidade de uma lei tem efeito ex tunc. Modulação de efeito do artigo 27 da Lei 9868. A regra é que é ex tunc. Ou seja, o judiciário declarou a lei inconstitucional, ela retroage. Mas a gente viu que pode o Supremo modular o efeito. Então, comporta exceções, esta regra geral, que na declaração judicial de inconstitucionalidade de um ato normativo, a decisão tem efeito ex tunc. Tem exceção, pode dar ex nunc. Tudo bem? Vamos ver as outras. Vamos ver se tem uma melhor aqui. Vai que a gente errou. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem legitimidade para ajuizar ADI? Não. Seria a mesa da Câmara, a mesa do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado não pode propor ADI. Ela pode fazer controle preventivo, antes da lei existir. ADI é controle repressivo, da lei já existente. Rol do 103, está lá a mesa diretora da Câmara.
Ou mesa diretora do Senado, não está CCJ lá. Falso. O controle difuso foi introduzido com a Constituição de 88? Não, já existia controle difuso antes da Constituição de 88. Não foi em 88 que inventaram o controle de constitucionalidade no Brasil. Nas decisões proferidas nas ADI, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o Supremo deve submeter sua decisão ao crivo do Senado? E aí? Nas decisões proferidas nas ADIs, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o Supremo deve submeter essa decisão ao Senado? Gente, o Supremo submete decisão ao Senado quando a decisão do Supremo só gera efeito para as partes. O Senado vai transformar em erga omnes. ADI, o efeito já é direto erga omnes. Eu estou discutindo a lei em tese, a lei em abstrato. Não tem participação do Senado no efeito erga omnes no julgamento da ADI. A ADI já é de cara erga omnes. Tudo bem? Legal. Oi? O item D, o controle difuso foi introduzido no Brasil em 88? Não, antes de 88. Entendido isso aqui, gente? Jóia. E vamos ao último teste. Aqui o cara já gostei desse teste. Aí ele conta uma história, se você concorda ou não concorda, e sabe, ficou mais legal. Vou até sentar um pouco aqui. Vamos fazer junto ali, ó. Uma Assembleia Legislativa de um Estado da Federação Brasileira acolheu proposta de um dos seus deputados e emendou a Constituição Estadual. Então, um deputado apresentou uma proposta de emenda à Constituição do Estado dele, a Assembleia Legislativa desse Estado votou e gostou, aprovou. O que dizia essa proposta de emenda à Constituição Estadual? Estabeleceu que o governador do Estado, na hipótese de viagem ao exterior, necessitaria de autorização prévia do Legislativo Estadual, sempre que este deslocamento ao exterior ultrapassasse o prazo de 7 dias. Então foi apresentada uma proposta de emenda constitucional dizendo o seguinte, que o governador vai viajar para o exterior, até 7 dias ele não precisa dar satisfação para ninguém. Se ele vai viajar além de 7 dias, tá, ele tem que pedir autorização da Assembleia Legislativa. E foi aprovado isso lá no Poder Legislativo. Então, nesse estado agora é assim. A gente ia falar disso lá na frente, mas enfim, paciência. Deixa eu achar aqui. Quando a gente abre o artigo 83 da Constituição Federal, diz assim,
O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, notem. O presidente e o vice, para sair do Brasil, se a viagem é de até 15 dias, não precisa nem avisar. Se a viagem é superior a 15 dias, ele precisa de licença do Congresso. Artigo 83. Tá? E a gente presume, a questão não diz, a gente presume que pelo princípio da simetria, a Constituição desse Estado fez a mesma coisa. Bom, já que o presidente, quando se ausentar por mais de 15 dias, precisa de viajando para o exterior, precisa de autorização do Congresso, sob pena de perda do cargo, vamos colocar a mesma ideia na simetria no Estado. Então, o governador, quando se ausentar mais de 15 dias, que é o que diz o artigo 83 da CF, mais de 15 dias, precisa da autorização da Assembleia Legislativa do Estado. Presume-se que era assim. Aí veio o governador, veio um deputado e falou, não, vamos emendar essa Constituição do Estado. Se a Constituição de 88 fala em 15 dias, que é o prazo máximo que ele pode viajar sem autorização, e a gente, por simetria, também traçou os 15, vamos emendar a Constituição do Estado e baixar de 15 para 7. E foi aprovada essa emenda. Entenderam a situação? Quer dizer, se a gente vai usar a simetria, a gente vai usar a simetria inteira. Se o artigo 83 da CF fala que o prazo é de 15 dias, que não precisa de autorização, a Constituição do Estado deveria obedecer, e obedeceu. Aí houve uma emenda abaixando de 15 para 7 dias esse prazo, que não precisa de licença para viajar ao exterior o governador. Essa é a história. Considerando essa história, assinale a opção correta. Você tinha que interpretar isso, né? Olha lá. Uma Assembleia Legislativa de um Estado acolheu proposta de um dos seus deputados e emendou a Constituição Estadual, estabelecendo que o governador, na hipótese de viagem ao exterior, necessita de autorização prévia do Legislativo Estadual, sempre que esse deslocamento ao exterior ultrapasse o prazo de 7 dias. Considerando o enunciado, assinale a correta. Alternativa A. A emenda implementada na Constituição Estadual é constitucional, sob qualquer ponto de vista. Inclusive porque, dentro da autonomia legislativa do Estado, ele pode alterar a sua própria Constituição. Espera aí, ele pode alterar a sua própria Constituição desde que ele respeite a CF, né? Então vamos devagar. Mas enfim, vamos ver as outras alternativas. Alternativa B. A emenda é constitucional no âmbito da autonomia estadual. Entretanto, somente pode ser considerada efetiva após a sanção do governador. Existe sanção à emenda constitucional? Peço desculpas aqui, eu não baixei aqui. Então, a letra B, né? A emenda é constitucional no âmbito da autonomia estadual, entretanto, somente pode ser considerada efetiva após a sanção do governador. Te deixou bem claro que não existe sanção ou veto à emenda constitucional. Isso é projeto de lei que tem sanção ou veto. C. A emenda é inconstitucional, porque a proposta não poderia ser de autoria do deputado, e sim do governador, na medida em que se trata de tema da sua autoridade. D. A emenda é inconstitucional, porque contraria o princípio da simetria constitucional, estabelecendo norma mais rígida do que aquela que a Constituição Federal estabelece para o presidente da República em caso de viagem ao exterior.
Ela é inconstitucional porque ao aplicar a simetria, ela tem que guardar a simetria no prazo. Ela tornou a norma mais rígida. Enquanto o presidente pode viajar 15 dias, o governador só pode 7? Não pode tornar mais rígida. Não, ela não pode tornar mais rígida. Se eu vou traçar um paralelo, eu tenho que respeitar os limites que a Constituição Federal estabeleceu. E aí, a emenda é inconstitucional porque viola a cláusula pétrea. Que cláusula pétrea que violou? Forma federativa? Não. Voto? Tem a ver. Separação dos poderes? Não. Direitos e garantias? Não. Não entendi a sua pergunta. A pergunta dela é a seguinte. Pô, entendi, Galante. Se eu vou usar a simetria, e o presidente, pela CF, pode ficar 15 dias viajando sem problema, e nesse problema baixou para 7, é inconstitucional? Entendi. Mas se eu vou usar a simetria, e a Constituição diz que é 15, a Constituição Federal, e a Constituição do Estado passa a 25, também seria inconstitucional. Começa a simetria, você vai de ponta a ponta. Em relação a prazo, em relação a essas situações. Agora, por exemplo, legitimado da ADI. Eu posso usar simetria para ADI estadual? Posso. Então, se eu tenho lá na CF governador, eu vou usar o prefeito. Se eu tenho o presidente, eu vou usar o governador. Se eu tenho o Conselho Federal da OAB, eu vou usar a seccional. Mas aí eu posso aumentar esse rol no Estado? Posso. Ó, porque eu não... Veja, neste caso eu não estou tornando a situação mais onerosa ou mais grave. Eu estou falando em legitimidade. Agora, quando a Constituição Federal impõe um prazo, eu tenho que respeitar esse prazo. Está expresso o prazo. Então, eu não posso baixar o prazo. Tudo bem, gente? Deu uma ajudada, uma refrescada, uma animada ou uma desestimulada? Deu uma animada, né? Espero que tenha dado. Vocês, vejam, gente, está fazendo esses testes, assim, agora, tal. Se você pegar isso em casa, ler, verificar, vocês vão ver que com o teu caderno você faria essa prova, estudando ele direitinho. Bom, então nós terminamos esse grande tema chamado Teoria da Constituição, que a gente colocou aqui o controle de constitucionalidade, a classificação das constituições, a eficácia de normas constitucionais e poder constituinte. Ok? A gente só vai começar agora, só bem introdutório, o nosso próximo tema, que é a separação dos poderes. Tá? Prometo, para quem não é do direito, agora vai ficar um pouco mais palatável. Tá? Vai sair um pouco da teoria e a gente vai um pouco mais para o texto constitucional. Fica mais fácil de se entender. Fica mais maçante, mas mais fácil de se entender. Né? Então, a gente vai começar a falar da separação dos poderes. Nós já falamos hoje que separação dos poderes é cláusula pétrea, 60 parágrafo 4º, inciso 3, né? 60 parágrafo 4º, inciso 3. Mas, também falamos ao longo do curso que o termo separação dos poderes não é o mais feliz, porque na verdade o poder é um só, e apenas suas funções são tripartidas, em executivo, legislativo e judiciário, uma controlando a outra naquele sistema de freios e contrapesos, o check
and balances, com funções típicas e atípicas de cada um dos poderes. Fizemos aquela tabela grande. Então, na aula que vem, o que a gente vai estudar? A origem histórica dessa separação dos poderes, né? Passando por Aristóteles e Montesquieu, e hoje um pouco mais já avançado que o próprio Montesquieu na atualidade. E a gente vai começar a estudar esses poderes em espécie: legislativo, executivo e judiciário. Legal? Então, até a próxima, gente. Valeu!